Aleluias. Glória a Deus. Agora funcionou. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão felizes, animados. Aleluia. É isso mesmo, irmãos. Nós cristãos, nós precisamos estar sempre animados, sempre felizes, porque Deus quer ver a gente assim, né? Sempre animados, sempre felizes, mesmo passando por lutas, dificuldades, mas sempre alegres no Senhor, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou feliz por poder estar aqui nessa tribuna mais uma vez. O pastor Diego, de vez em quando, ele é corajoso demais. Louvado seja Deus. E a gente louva o Senhor por esse casal, né, abençoado, que tem conduzido este rebanho. E estamos aqui louvando ao Senhor, às vezes ali no louvor também, aqui com os irmãos em comunhão. E eu confesso aos irmãos que essa mensagem que eu vou estar trazendo, ela, né, Deus confirmou aqui já, usando os dois irmãos que me antecederam para trazer a palavra. A irmã Jerusa, ela já começou a pregar um pouquinho da minha mensagem. Eu falei, opa, o Espírito Santo está nesse negócio, porque é bom quando o Espírito testifica. E depois o pastor Ronan também, ele subiu aqui, né, e falou também algo aí. Né, o meu tema hoje vai estar voltado nisso aí mesmo, irmãos. É comunhão, é sobre ajudar uns aos outros, né, coisa assim, lá da igreja primitiva. É dessa igreja aqui também, né, que também parece uma igreja primitiva. Louvado seja Deus. Então nós vamos estar falando aqui, e eu quero também compartilhar com vocês também um pouquinho de uma bênção que eu recebi há quase 2 semanas atrás. Alguns de vocês ficaram sabendo. Eu estava esperando pouco tempo por isso, irmão, são uns 21 anos. Mas Jesus é bom, amém? A Bíblia diz que os que esperam sempre alcançam. E nós não podemos perder a nossa fé e nem desanimar. Sempre esperar no Senhor, porque um dia Deus, ele faz acontecer, irmãos, porque Ele nos ama. Eu costumo falar que Deus olha para o seu rostinho assim bonitinho, Ele tem um amor, uma peculiaridade especial com cada um. Você é único, você é exclusivo, e Deus te ama do seu jeito. E às vezes quando eu venho pregar aqui, eu falo, Senhor, mas... Eu até comento com alguns irmãos aí, falo com a pastora Fernanda, amanhã você passa a madrugada toda de oração aí, pastora, porque amanhã eu vou estar lá no púlpito. Mas Deus, Ele usa cada um da sua forma, irmãos. Não é mesmo? Então, assim, Deus usa um de uma maneira, Deus usa outro de outra maneira e, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui. E os meus amigos professores que dão aula sabem que não é fácil muitas vezes quando a gente tem essa responsabilidade. Mas nós estamos aqui alegres no Senhor. Amém? Gostaria de convidar vocês então para abrir a sua Bíblia no livro na carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 2 em diante. E lembrando a vocês também, irmãos, que nós estamos tendo aqui umas aulas abençoadas, falando aí sobre as Escrituras Sagradas, Os professores têm ministrado aqui, temos aprendido tanta coisa maravilhosa, e ainda faltam, me parece que 2 aulas para terminar esse assunto sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a estar participando nas terças-feiras. É muito bom a gente aprender sobre as Escrituras Sagradas. Quero agradecer minha esposa que está ali no piano para mim, glória a Deus. Gálatas 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Versículo 7, bem conhecido. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, irmãos? Somente até aí. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, esse tema eu confesso para vocês que não é um tema fácil de pregar, mas foi o tema que Deus me deu quando o pastor me fez o convite essa semana. Aí Deus me deu esse tema e eu fiquei lutando, querendo ver se eu fugia dele e tal, mas aí hoje eu recebi a confirmação aqui com os irmãos falando aí sobre ajudar, e eu glorifico o Senhor que essa igreja aqui, ela é uma igreja que ela realmente tem agradado ao Senhor com relação a isso. Mas é bom a gente estar sempre relembrando, então eu quero falar um pouquinho hoje sobre a liberdade do amor. Meus irmãos, William Booth foi um fundador do Exército da Salvação. Muitos de nós aqui conhecemos o Exército da Salvação, ele é chamado aqui Salvation Army. Esse homem, ele foi um general das Forças Armadas ali na Inglaterra e também um ministro metodista. E por volta de 1900, meados de 1900, estava havendo guerras no mundo e muita dificuldade, muita escassez por todas as partes. E este homem precisou estar em um determinado local para fazer uma conferência e ele não podia estar nesse local. E ele também não tinha condições de enviar um telegrama grande. Então o que ele enviou para esse local onde estavam esperando? Somente uma palavra. E essa palavra que ele enviou foi outros. Somente essa palavra. Então, se de repente você estivesse nessa mesma situação, eu faço essa pergunta. Se você precisasse enviar uma mensagem e se você tivesse que usar somente uma palavra, qual seria a palavra que você usaria? Talvez Jesus, talvez amor. Então ficou marcado porque esse homem ele era um grande ajudador das pessoas, dos irmãos, e até hoje a sua obra ainda está aí, Nós vimos aí muitos desses lugares. Irmãos, a reciprocidade, essa palavra é um pouco difícil de falar, mas a reciprocidade deve ser um dos conceitos centrais da vida do cristão. A expressão amar os outros aparece várias vezes na Bíblia. Coloca para nós aí Tiago 5,16. Ali a gente vê em Tiago 5,16 que nós devemos orar uns pelos outros. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então é muito interessante isso, a gente orar pelos irmãos, a gente interceder uns pelos outros, porque Deus ele pede para a gente fazer isso. Muitas vezes a gente não pode fazer algo material, mas você pode orar por um irmão. E aqui eu falo com a igreja amada do Senhor. Quando alguém pedir oração para a gente, irmãos, a gente precisa de responder. Porque quando a gente fala, eu vou orar por você então, e você não ora, você está pecando contra Deus. Então você pede ao Espírito Santo para te lembrar e depois, se você não puder orar naquele momento, mais para frente você ora por aquela pessoa que pediu oração. Porque isso é bíblico e agrada a Deus. Aleluias. E então nessa sessão, meus irmãos, Paulo acrescenta mais uma frase sobre a reciprocidade, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa questão das cargas, eu quero falar um pouquinho sobre Paulo, só para dar uma relembrada. Irmãos, ele era um perseguidor da igreja, antes de se converter a Jesus. Ele era uma pessoa que estava galgando posição ali em Israel, era um erudito, uma pessoa de bastante conhecimento, e ele se envolveu ali no meio dos fariseus, e estava ganhando posição, oprimindo ali os cristãos. Ele oprimiu os cristãos quando ele ainda era o Saulo, de Tarso. E a Bíblia registra lá no capítulo 8 de Atos que ele consentiu com o assassinato de Estevão. A Bíblia diz que levaram as roupas de Estevão ali diante dos seus pés. E a palavra registra também em Atos 9:1, por favor, se puder colocar, que ele encontrava-se saturado de ameaças e morte.
né? Ele respirava, irmão. Imagina só, irmãos, você respirar um ar que contém ameaças e morte. Assim era a vida de Paulo. Ele respirava ameaças e morte contra o povo de Deus e contra os cristãos. Então ele estava determinado, irmãos, a destruir a igreja, destruir o povo de Deus. Mas aí Jesus foi lá e salvou ele. Transformou aquela vida completamente. E ele mesmo ficou admirado. Como pode Deus salvar uma pessoa como a mim? Ele escreve isso, irmãos, lá em... Depois, se você quiser ler, 1 Coríntios 15, 9, está lá em 1 Timóteo. Ele admira que Deus salvou um pecador como ele. Né? E muitos de nós aqui, às vezes, quando nós pensamos, às vezes, lá atrás, em algumas coisas que a gente era metido lá atrás, a gente pensa também, como pode Jesus salvar um pecador como eu? Mas ele salva, irmãos. Jesus salva qualquer um, basta o coração da gente estar disponível. Aleluias. Então, quando ele era rabino, Saulo também não pensava que Jesus não passava de um impostor. Tem muitas pessoas que criticam também, né, os crentes, aquele povo, né, Jesus e tal. Mas quando Jesus o salva, aí vem uma obra completa sobre a vida dele. Foi o que aconteceu com Paulo, quando ali no caminho de Damasco, né, ele foi totalmente tocado ali por Deus e ficou cego. Vocês conhecem a história. E Deus fez a obra naquela vida. Mas muito bem, irmãos. Nesse texto aqui que nós lemos, esse mesmo apóstolo que depois de passar por toda essa transformação, foi um dos homens mais usados ali no Novo Testamento, escrevendo ali 13 epístolas, né, 13 cartas. E até ontem mesmo nós estávamos vendo um pouquinho sobre uma das cartas, menores cartas que ele escreveu sobre Filemon. Né, esse homem passou por dificuldades, passou por prisões, passou por açoites e tudo, mas ele não abandonou o Senhor Jesus. Né, fez uma grande obra e escreveu para nós, né, que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E com isso, eu quero dizer o seguinte, que existem dois tipos de pessoas, né, no mundo, né, no nosso mundo evangélico. Existem os legalistas e existem aquelas pessoas que amam os irmãos de verdade, né, que vai ali carregar. Não é que você vai carregar a carga do outro, né, pegar e colocar aquele problema nas suas costas e lidar com aquilo todos os dias, mas você vai ajudá-lo. Essa palavra carga, quando você traduz ela do hebraico, meu irmão, ela significa fardo. E já outra carga que diz aqui no versículo 5, já significa uma mochila que o soldado carrega nas costas. Entende? Um exemplo disso seria, se o seu vizinho, por exemplo, pede você para poder levar o seu filho na escola, um dia, porque o carro dele está quebrado, aí você vai estar ajudando ele ali, compartilhando ele a levar, né, aquela carga. Mas não que você vai pegar aquela responsabilidade de todos os dias levar aquela carga, entende? E levar aquela criança na escola e ser ali o pai daquela criança ao invés de o pai. Vocês me entendem, irmãos? Então, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. E ele continua dizendo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Né, irmãos, nós não podemos, a irmã Jerusa tocou nesse assunto, nós não podemos nos vangloriar, né, quando Deus nos dá uma bênção, quando Deus nos proporciona algo, porque se a gente pensar ser alguma coisa, a gente perde o nosso tempo, porque a honra e a glória é do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo apresenta um caso hipotético de um cristão que de repente tropeça, isso é no versículo 1, e cai em pecado. Nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 1, ele diz isso. E o termo surpreendido indica que não se trata de um caso de desobediência deliberada. Então, por que Paulo usa essa ilustração? Porque nada revela de maneira mais clara a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam aqueles que pecaram. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né, com uma pessoa que às vezes ela peca ou ela está ausente, porque o apóstolo Paulo, ele descreve isso aqui numa linguagem que transmite como se fosse uma pessoa que ela quebra um osso e fratura, e depois um médico especialista tem que cuidar dessa fratura e colocar esse osso no local, para que venha cicatrizar, de tanto que é delicado. E Jesus trata isso também como se fosse uma cirurgia oftalmológica.
Isso também está escrito aqui na Bíblia, eu não tenho tempo de entrar em cada texto. Mas é algo muito delicado essa questão quando o irmão está fraco ou ele está caído, para nós trazermos ele novamente para a igreja e cuidar dele, né? Como se você, pense todas as vezes que você fosse um médico e você estaria curando de uma fratura que precisa chegar o osso no lugar, precisa cicatrizar, ou então algo nas vistas, né? Que é muito delicado também. Então somente com a graça de Deus para nós podermos conquistar esses objetivos. Aleluias. Louvado seja Deus. E como é bom, irmãos, quando um médico usa de todo cuidado para colocar um osso fraturado no lugar. Assim também nós devemos ser ainda mais cuidadosos e amáveis quando procuramos restaurar uma vida destruída. E é preciso muito amor e coragem para chegar, né, o jeito certo de chegar no irmão, nesse irmão. Não é mesmo? Então, Paulo aqui, ele contrasta muito isso, porque ele veio ali de um mundo onde existiam muitos judaizantes e muitas pessoas legalistas, né, que ficavam julgando ele depois. Tanto é que ele trabalha, né, mesmo o obreiro sendo digno do seu trabalho, ele começa a trabalhar ali, trabalhando com redes, porque os legalistas, eles não trabalhavam, eles usavam a igreja para poder ser um cofre para eles. Mas o apóstolo Paulo, ele trabalhava para que não deixar aqueles legalistas falarem dele. Aleluias. É muito fácil encontrar alguém numa situação pior do que a nossa, de modo que a comparação faz com que nossa reputação pareça bem melhor do que é na realidade. Nós não podemos comparar, irmãos, uma história de alguém com a história de outro, porque se a gente quiser comparar isso e aquilo subir no nosso coração que nós estamos numa situação melhor, isso também entristece o Espírito Santo de Deus. Não é mesmo? Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não é mesmo? O vento pode soprar a qualquer momento, então nós precisamos ter um coração humilde com relação a isto. Aleluias. E é muito interessante, né, muitas vezes a gente, na igreja, a gente fala, olha, aquela equipe está indo bem, aquela equipe ali está fazendo mais que a outra e tal. Entende? Nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Não que seja errado você fazer registros, né, e registrar algo que está indo bem na igreja. Eu não estou dizendo isso aqui. Mas que nós temos que tomar cuidado para não darmos lugar à competição, né, porque a competição é algo que também não agrada ao Senhor. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Então, essa primeira parte dessa mensagem que eu estou dizendo aqui para vocês, pregando para vocês, levar os fardos, que vai do versículo 1 ao 5, né? Paulo está explicando muito bem isso aqui, porque cada qual levará a sua própria carga. E agora do versículo 6 em diante, que diz, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha só, então aqui está dizendo para nós que nós devemos compartilhar as nossas bênçãos. Amém? Nós precisamos compartilhar as nossas bênçãos, né? Fazendo isso aqui hoje, que o Ministério de Missões é algo lindo na igreja. Eu acho que uma igreja sem um Ministério de Missões, ela falta algo, né? Graças a Deus que aqui tem esse trabalho. E nós somos abençoados por Deus para que nós possamos compartilhar as nossas bênçãos com outras pessoas e até mesmo com os ministros, né? O que Paulo escreve aqui. Olha só, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, né? Então, nós precisamos compartilhar as nossas bênçãos materiais, né? Aquilo que Deus dá, não somente material, mas também espiritual, orando, ajudando ao próximo, porque isso bem agrada ao Senhor. Então, como eu disse, irmãos, no início da mensagem, nós estamos muito felizes, né, a minha família, porque Deus nos deu uma vitória. E eu quero compartilhar um pouquinho aqui com os irmãos, porque esse compartilhar bênção não é só materialmente também, não é você só dar o dízimo, você dá uma oferta, você dá uma oferta para missão, mas é você também compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, para que os irmãos vejam que o Senhor continua operando e continua forte, continua guerreiro, continua poderoso, continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém?
A primeira parte difícil, irmãos, que eu passei, né, muito forte na minha vida, alguns irmãos sabem, eu já fui preso na imigração 2 vezes. E em 2017, no início de 2017, aliás, eu vou começar um pouquinho antes. 2016 eu estava tendo, né, as minhas obrigações com a corte de família, fazendo tudo certinho como eles haviam determinado. Tinha minhas visitas e tudo. Sempre sofri alguma retaliação, alguma provocação por parte, né, da minha ex-esposa. Mas eu fazia tudo conforme a corte havia me instruído, pegava o meu filho certinho. E no final de 2016, irmãos, o meu filho foi matriculado em uma escola islâmica, né, sem o meu consentimento. Eu fiquei muito triste com aquilo, eu vi aquilo como uma grande afronta de Satanás contra a minha vida, contra a minha fé, né? Então eu enviei recado para minha ex naquela época, o esposo dela também estava aqui, ele é dessa religião. E então, irmãos, eles não quiseram atender o meu pedido, né? Eu pedi com educação. Então aí eu procurei os meus direitos, porque no meu agreement de divórcio, lá falava que ninguém podia tomar nenhuma decisão com relação ao meu filho se não falasse comigo também, com o pai, né? Somente o pai e a mãe. E então nós fomos à corte de família e explicamos o caso ali, e a juíza nos concedeu, né, o direito de retirar a criança dessa escola no próximo semestre ainda. Ele estudou lá por 6 meses. Então, assim que o resultado saiu, 1 semana depois eu fui parado pela imigração na esquina de minha casa, sem saber de nada. Foi uma grande surpresa, né? Meu filho estava comigo na hora e foi muito triste. Meus parentes estavam me visitando aqui do Brasil. Foi muito triste mesmo. A primeira vez que meus sogros estavam aqui, eles me viram indo, sendo algemado, sendo acorrentado. Então, assim, foi muito difícil, irmãos. E eu fui para aquele lugar e sempre, né, perguntando ao Senhor, questionando o Senhor, o que vai acontecer, Senhor? Mas não com o coração rebelde, não com o coração, assim, irado, nem revoltado contra o Senhor. Sempre dizendo ao Senhor, Senhor, o Senhor tem algo nisso. Faça a tua vontade em minha vida, me usa. Eu estou indo para um lugar difícil, né, que eu considero a prisão, irmãos, como um lugar, assim, ele está bem próximo da morte, né, porque você é retirado tudo, você é tirado sua liberdade, é tirado tudo. Então me jogaram numa van aí, me levaram para bem longe, e numa cidade bem distante. Né, quando foi bem próximo da noite, eu entrei ali naquele presídio, com aquele uniforme. E eu me lembro como hoje, né? Quando eu caí ali naquele galpão, que abriram-se as portas, a gente escutava muita gente gritando, mata-lo, mata-lo. Eles fazem, né? Os presos, eles caçam de quem está chegando para passar medo. E ali eu entrei naquele local, irmãos, e aí logo Deus providenciou pessoas para chegar até mim. E foram me amparando, foram falando como era aquilo ali. Mas tudo novidade para mim. Eu com o meu coração muito aflito, muito angustiado, né, que a vontade de todo preso é sair o mais rápido possível daquele lugar. E aí, irmãos, um irmãozinho veio assim do meio daquele tanto de pessoas hispanos e pessoas de todas as nacionalidades. E ele veio até mim assim e disse, você é pastor, não é? E eu falei, ué, como que esse irmão sabe que eu sou pastor? Jesus amado. E você não pode negar, né, irmãos? Não vai negar. E eu falei, sou. Aí veio outros irmãos assim, hispanos, os irmãos, glória a Deus, aleluia, estamos orando para um pastor chegar aqui. E eu pensei comigo, Senhor, mas que oração é essa, Jesus? O Senhor atendeu essa oração, Jesus? Porque o pastor que estava ali hispano tinha saído um dia antes, irmãos. Ele havia saído um dia antes, então eu entrei ali para ficar mais uns dias, entende? Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aí... os irmãos, hoje à noite palavra, hoje à noite, e eu estava com o coração despedaçado, e eu falei, Senhor, como que eu vou pregar hoje à noite, Senhor? Eu quero enfiar debaixo desse cobertor aqui e ficar quietinho. Mas aí o Espírito Santo falou, não, você vai falar a palavra hoje é você, o pastor novo chegou aqui.
E aí, irmãos, eu me lembro daquela primeira noite, eu estava com o coração despedaçado. De vez em quando, Deus levantava algum irmãozinho ali para chegar e falar: levanta-te, pastor, levanta, não fique triste, cabisbaixo, porque a alegria do Senhor. Irmãos, e aí foi uma experiência incrível, Ali a gente pregou a palavra, a gente ficou ali naquela igreja que os irmãos batiam palmas, porque não tem nenhum instrumento, né? Todos tocando ali música e batendo palma, tocando e cantando. E aí tinha um senhor lá que ele pegava uma cadeira e ele fazia uma zabumba ali de uma cadeira. Era o único instrumento que tinha. Irmãos, e a gente fazia o nosso culto ali. E enfim, aí marcaram a minha corte 15 dias depois do dia que eu cheguei. Aí, pastor Ronan, caiu uma grande nevasca naquele dia. Cancelaram tudo. Eu falei: Jesus, tenha misericórdia. Mais 15 dias. Só depois de mais 15 dias é que eu tive a minha corte, que eu pude ser liberado. Irmãos, aí saí dali. E ainda mais, irmãos, naquela época, quando eu entrei, o Trump foi eleito naquele dia. No outro dia ele estava na televisão, colocando aquele terror, né? Colocando o terror que ia mandar todo mundo embora, aquela coisa. E eu só confiando no Senhor, porque somente o Senhor mesmo. Aí, irmãos, cumpri aquele tempo ali, saí e tal, levando a minha vida de novo. Voltei toda a normalidade. E não sabia que o Senhor já havia operado algo na minha vida, devido àquilo, né? Que eu tenho certeza que foi por causa daquilo. Logo depois, irmãos, de uns tempos, o Senhor... tiraram o meu filho aqui do país, levaram ele para a França sem minha autorização. E quando estavam voltando, eu não sabia de nada. Eles não deixaram o marido da minha ex-esposa entrar nos Estados Unidos. Ele foi deportado. Então, irmãos, aí eu não sabia de nada. Isso era no final de 2017. Aí quando foi no começo de 2018, o inimigo se levantou novamente com calúnias e difamações. E por meados do ano de 2018, eu não sabia o que tinha acontecido lá, nada disso, só fui saber em 2018. Levantou-se uma grande afronta novamente, com barreiras e bloqueamentos para eu não pegar o meu filho nos dias certos. Então, essa pessoa, ela novamente partiu para o lado do mal e abriu uma ordem de restrição contra a minha vida, novamente com mentiras. E essa mesma pessoa violou essa ordem com mentiras e tantas coisas terríveis que fez no seu próprio corpo, o que gerou novamente uma prisão para mim em 2018. E então eu fui novamente, irmãos, quando estava saindo de uma corte resolvendo essas coisas, né, a imigração me pegou de novo. E dessa vez foi bem mais tempo. Eu não estava congregando aqui com vocês ainda, eu estava em outra igreja. E aí eu fiquei, dessa vez, irmãos, eu fiquei 52 dias nesse local também, sem entender nada, ali naquele local, mas sempre da mesma forma, sempre com o coração contrito ao Senhor, pregando o evangelho dele ali. Eu ganhei 7 almas para Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor ali dentro, novamente. Dessa vez foi pior, porque eles vão aumentando de nível. Da primeira vez você fica num galpão. Da segunda vez, como você já é reincidente, você vai ficar trancado numa celinha. E aquilo me machucava o meu coração. Deus colocou pessoas ali do meu lado, pessoas difíceis de trabalhar, para poder falar o evangelho para eles. E eles viravam e falavam assim: olha ali o que está escrito naquela parede. Estava escrito assim: Deus existe, com ponto de interrogação. E confrontava ali, colocou pessoas de sociedades secretas ali para compartilhar comigo, para poder ver se eu ia negar o nome do Senhor Jesus. Eu não neguei o nome do Senhor Jesus e preguei a palavra para essas pessoas, irmãos, porque nós não podemos ser influenciados pelo diabo ou pela palavra que o inimigo fala, independente de qualquer situação. E aí, meus irmãos, resumindo, fiquei ali naquele local e novamente tivemos uma audiência. E o juiz me liberou novamente com a mesma fiança que tinha sido feita anterior, né? Porque eles entenderam o meu caso. E eu saí dali depois daqueles dias, já dei entrada na minha documentação. E estava aí batalhando por isso tudo, mas sempre tinha que resolver pendências de corte. E aí, enquanto isso, quando eu saí de lá, Deus fez uma reviravolta total assim na minha vida, irmãos. Ele pegou o opressor e tirou da minha vida. Tirou da vida do meu filho, tirou, né, o meu filho
e colocou totalmente nas nossas mãos. Foi Deus que fez, irmãos, não foi eu que fiz, não foi nada, foi o poder do Espírito Santo e o poder de Deus, porque o nosso Deus, Ele é justiça e juízo também, irmãos. Então Deus, Ele fez isso, permitiu com que aquilo tudo fizesse uma reviravolta. E aí hoje nós temos já o nosso filho conosco por mais de 2 anos, graças a Deus. E ele melhorou muito. Antes ele participava do AIP, né, que é o Individual Specialized Program nas escolas. Hoje ele não participa mais disso. Já tem mais de ano que ele saiu disso. Ele é um garoto saudável, graças a Deus, faz esportes e está crescendo na palavra, né? Glorifico a Deus porque ele está aqui na igreja, tem um programa para crianças. E então, meus irmãos, há quase 2 semanas atrás eu tive que ter essa audiência, aonde eu tinha 4 testemunhas, eu tinha uma psicóloga, tinha um advogado de família que ia também falar um pouco, tinha a minha esposa que me ajuda demais, que sempre me ajudou em tudo isso, e outra pessoa. Quem era a outra pessoa? Tinha mais um pastor na época que eu estava lá nesse trabalho dele, quando eu recebi, né, aquela ordem de prisão para poder comparecer lá. Então esse pastor também estava e acompanhou tudo. Aí eles estavam programados para ir lá, irmãos, há 2 semanas agora. Mas quando chegamos ali na entrada, nós estávamos orando já, nós havíamos feito uma campanha. Amém, irmãos? Porque nós precisamos fazer campanha de oração para poder vencer as batalhas. Se você tem uma batalha difícil para poder ser vencida, já começa fazendo uma campanha de oração. Eu sei que vocês oram, né? Mas a Bíblia diz orai sem cessar. E nós fizemos essa campanha de oração e depois de jejum, e fomos ali no início. O inimigo quis travar ainda algumas coisas no início, quis fazer um reboliço lá para poder para fazer com que não acontecesse essa corte agora 2 semanas. Mas graças a Deus o advogado enviou a sua assistente no escritório dele, ele pegou os papéis e trouxe, e eu fiquei conhecendo a juíza ali. E aí quando a promotora apareceu, ela disse: eu não quero ninguém aqui na sala, somente ele e você, advogado. Aí eu falei: Jesus amado, agora o negócio ficou estreito mesmo, agora é comigo mesmo, me ajuda, Jesus, me ajuda, porque eu não vou poder contar com ninguém para testemunhar. E aí, irmãos, Deus deu graça e sabedoria em mim naquela tarde, de uma maneira tão especial que às vezes eu nem acredito, irmãos. Sabe, é aquela palavra que diz mesmo: quando você estiver diante de uma autoridade, peça ao Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo, que Ele vai colocar na sua boca a palavra que você vai falar. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Você que tem alguma causa na justiça, você que tem alguma coisa para ser resolvida diante de um rei, diante de uma autoridade, saiba, irmãos, que o nosso Deus é acima de toda a terra. Ele tem o controle de tudo. Basta você ser sincero, fiel e não negar a sua fé. E eu não neguei a minha fé. Nós começamos aquela entrevista ali, foi demorado 1h20 de perguntas, e eu respondendo tudo, né? E disse para eles: eu sou assistente de pastor, eu toco na minha igreja com alegria, eu amo o Senhor, eu quero que meu filho cresça na igreja. Por que você quer que seu filho cresça na igreja? Porque eu quero que ele aprenda valores, eu quero que ele seja um homem bom. E a juíza escutando tudo, irmãos, e a promotora passava aquelas folhas, e tudo que eu falava ela folheava as coisas e voltava novamente, ficava olhando para mim, irmãos. E foi ali 1h20, e o Senhor dando graça e sabedoria. Eu estava falando inglês lá quase igual o pastor Diego. Aleluia, porque o Senhor é misericordioso, irmãos. Tinha uma intérprete em português assim que estava no canto, mas ela não precisou de fazer nada, porque Deus desceu uma língua lá de inglês lá para mim, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, e graças a Deus, quando terminou aquela conferência ali, naquela sala, então aí a promotora no final, ela disse, a juíza disse: a senhora quer perguntar mais alguma coisa para ele? Aí aquela promotora disse: não, o governo dos Estados Unidos não tem mais nenhuma pergunta e quer hoje conceder para ele o green card. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. É o Senhor, irmãos. Aleluias. O nosso Deus é fiel. E aí, irmãos, eu comecei a agradecer eles ali, né? E
Eu vou ter que esperar um pouco, porque não é bem rápido assim que sai, mas eu estava tão, assim, parece que eu estava com um fardo, né, nas costas. Eu estava pregando sobre o fardo e aquilo saiu, irmãos. Graças a Deus eu fiquei tão leve depois daquilo, porque era muita pressão. A gente tinha que ficar esperando cortes e cortes. E a gente saiu dali, a Ingrid estava segurando a mão do Jordan. A gente viu a juíza, se cruzou no corredor assim, aí a Ingrid falou com ela. Falou: senhora juíza, Deus abençoe muito a sua vida, esse aqui é o nosso filho. E ela: que bom. Sabe, Deus permitiu ainda esse momento, irmãos, porque Deus, Ele cuida de tudo, de cada detalhe. Ele é maravilhoso, irmãos. Eu quero dizer para você que a sua vitória, irmãos, é a vitória do Senhor. A vitória sua é a vitória do Senhor, porque o nome do Senhor é glorificado. Seja qual for a situação, às vezes é um parente que precisa de vir do Brasil para cá, é um problema de... A gente aqui nos Estados Unidos, né, a comunidade brasileira passa muito por essa situação de corte, de situação de imigração, né, e eu creio que o Senhor está fazendo uma reviravolta. Basta nós continuarmos firmes e dando exemplo aqui nessa terra, né, que o Senhor vai fazer coisa grande com a comunidade brasileira, assim eu creio. Então, amados, nós estamos muito felizes, né, eu já estou praticamente terminando. E Paulo, ele diz aqui, queridos, compartilhar as bênçãos, né? Do versículo 6 em diante, ele vai falar sobre a gente compartilhar as bênçãos. E ele fala aqui também que a gente não pode errar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Não é mesmo? Nós temos uma semente na nossa mão, irmãos. Nós temos uma semente que ela pode ser semeada no mundo espiritual de duas formas. Ou ela pode ser semeada na carne, ou ela pode ser semeada no espírito. Não é mesmo? E nós não podemos pegar as nossas sementes que é para serem semeadas no espírito e semear na carne. Porque Deus cobra da gente. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, Deus... Ele quer que nós tenhamos cuidado onde semeamos. E é desse princípio que o apóstolo Paulo trata nessa passagem. Glória a Deus. Aleluias. Esse princípio tem uma aplicação muito mais ampla em nossa vida, pois tudo o que fazemos é um investimento na carne ou no espírito. Colheremos de acordo com o que semeamos e na proporção em que semeamos. Olha só, irmãos, na proporção também. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia muito. Imagine se nós semearmos muito no Espírito, muito nas coisas boas. Nós vamos colher muito nas coisas boas e muito através do Espírito. Louvado seja Deus. Depois de nos apresentar o preceito de Gálatas 6,6 e o princípio por trás deste preceito, Paulo nos dá uma promessa, que é Gálatas 6:9. Olha só... Ele dá uma promessa para nós: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. No tempo de Deus nós vamos ceifar. O pastor Ronan também deu um testemunho aqui esses dias, que ele esperou mais tempo que eu ainda, parece, né, pastor? E já foi no Brasil, já foi uma bênção, eu já vi as fotos dele. Glória a Deus. Então, ao seu tempo, né, a seu tempo ceifaremos. Nós vamos ceifar no tempo certo. Louvado seja Deus, aleluias. Então, nós não podemos desfalecer. Por trás dessa promessa esconde-se um perigo: cansar-se da obra do Senhor e acabar desfalecendo e desistindo do ministério. Nós não podemos, irmãos, cansar para desfalecer, acabar desistindo do ministério. Nós temos que estar sempre sendo impulsionados, como uma chama, sempre fazer mais para o Senhor. Sempre fazer mais para o Senhor. Porque se nós desfalecermos, nós vamos perder a bênção. Aleluias. Por vezes o desfalecimento espiritual é causado pela falta de devoção ao Senhor. Vai perdendo aquela devoção, vai ficando desanimado. É interessante a gente fazer um contraste entre as duas igrejas elogiadas por Paulo. E é interessante que há elogios na Bíblia, né? Em Apocalipse tem uma igreja lá que é elogiada, tem outras que já é um pouco chamada a atenção, né? Então nós precisamos estar sempre atento a isso, porque nós precisamos sempre estar cheio de devoção e animados a fazer a obra. Pastor, pedir você para fazer alguma coisa, irmão,
Você não vai se sobrecarregar, mas faça pelo menos uma, porque aí o outro irmão à sua direita vai fazer a outra, e vai fazer a outra, e vai formar esse grande elo. Amém? E então, né, a vontade do Senhor será feita em nossa vida. Há uma passagem em Malaquias capítulo 1 e versículo 13, que mostra isso, como os sacerdotes de Israel, às vezes eles queixaram, que canseira. Né, em Malaquias, olha lá. E aborreci a Esaú, é 1 e 13, desculpa, é Malaquias 1 e 13. Olha lá, eles falaram: dizeis também, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. É o Senhor repreendendo aqueles que estavam achando pesado fazer as coisas para Deus. Então nós não podemos ir para este caminho. Amém, irmãos? Às vezes também nós desfalecemos por causa da falta de oração. Eu já estou terminando, irmãos, tá? Eu já passei um pouquinho do horário. Mas eu fico muito feliz, né, de saber que vocês também ficam felizes com a gente, porque a alegria nossa, irmãos, é a alegria sua, e a alegria sua também é a alegria nossa. Amém? E é do pastor também. Amém? Então, quando você tiver um testemunho, algo bom que o Senhor fez, corra aqui e venha contar mesmo. Graças a Deus que Deus tocou o coração do pastor e ele me chamou. E eu falei, eu estou entendendo o mistério, Senhor. Eu estava querendo pregar outras coisas, mas é para poder falar isso aqui, irmãos. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Não é pela minha vida, não é pelo que eu sou, não é por nada. É pelo nome do Senhor mesmo, é porque o nome dele é glorificado através de todas essas coisas. Aleluias. Então nós precisamos fazer o bem a todos, irmãos, principalmente aos da família da fé. Né, o irmão do lado chegou: irmão, eu estou passando por uma dificuldade e tal, vamos fazer uma oração. Não, vamos fazer alguma coisa. Ou então, se você não puder se reunir, vá na sua casa à noite, você coloca aquilo ali na presença do Senhor e clama, porque o Senhor ouve tudo, irmãos. O Senhor tem respondido orações. Essa semana passada agora, a Ingrid tem a família dela lá em São Paulo, 4 na mesma casa estavam enfermos, né? Pediram oração para a gente. Aí a gente falou: não, nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos ajoelhar aqui, vamos orar e vamos gravar nossa oração e mandar para eles. Vamos guerrear aqui. E nós fizemos isso, irmãos, e mandamos para eles. Eles ficaram super felizes. E aí depois, no outro dia, ela já manda um testemunho que um já tinha saído do hospital, o outro já estava melhorando. Então, e por que não nós nos cremos que Deus ouviu a nossa oração, irmãos? Deus ouve as nossas orações. Então, quando nós fazemos o bem aos da família da fé, isso agrada a Deus. Glória a Jesus. Isso não quer dizer que a nossa igreja vai ser, porque a nossa igreja vai se tornar uma panelinha. Não é isso, irmãos. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio. A gente começa aqui, mas a gente está, né? Nós não estamos alcançando aí fora também. Essa igreja não é uma igreja comunitária. É uma igreja que abençoa essa cidade. É uma igreja que se identifica com essa cidade. Primeiro começa aqui dentro, mas aí ela sai lá para fora e vai abençoando tudo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar de pé em nome de Jesus? Nós vamos estar terminando agora. Pode louvar com corinho. Glória a Deus. Então nós precisamos lembrar de compartilhar com outros cristãos para que todos compartilhem com o mundo necessitado. O cristão na família da fé coloca-se como receptor, a fim de se tornar um transmissor. Né? Nós somos um receptor que recebemos de Deus, e nós vamos, através de nós temos que ser um receptor para passar para adiante. É igual um para-raio ali, entendeu? Algo elétrico ali, recebemos e passamos. Aleluias. 1 Tessalonicenses 3:12, por favor. É o último texto que nós vamos ler. E esse amor deve transbordar a todos. É assim que deve ser. 1 Tessalonicenses 3:12. E eu quero convidar os ministros aqui na frente, enquanto a gente estiver louvando com um corinho aqui no final, né, eu queria pedir. Olha só o que diz a palavra: e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. Aleluias.
Então que o Senhor nos faça crescer, que nós venhamos a continuar sempre abundando em amor. E eu quero pedir os pastores que estão aqui, que venham aqui para frente agora, irmãos, e eu quero falar com você, igreja. Se você quiser fazer uma oração aqui, uma oração em amor, né? Vem aqui na frente orar com esses irmãos, e Deus ele vai estar respondendo essas orações, irmãos, porque Deus respondeu as orações, pessoas nos ajudaram. Aleluia, muitos de vocês aqui oraram por nós. A família pastoral tem sempre orado por nós. Deus levantou outros pastores para também estar orando por nós. Nós precisamos de ajuda, nós fomos ajudados. Aleluias. Então, nós precisamos receber as orações dos santos. Aleluia. Eu quero convidar então a você sair do seu lugar. Você que tem qualquer causa para ser resolvida na justiça, ou na área da saúde, ou restauração, ou qualquer coisa, irmãos, venham aqui na frente agora receber essa oração, porque nada é impossível para o Senhor, irmãos, nada é impossível. Aleluias. O Senhor tem o mundo em tuas mãos. Aleluias. O pastor também, pastor Diego, se você puder orar também. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos estar orando, irmãos. Aleluia. Eu creio que o Deus que faz maravilhas, o Deus que opera milagres, o Deus que me ajudou, o Deus que passou comigo ali naquelas prisões, o Deus que me deu escape, o Deus que permitiu que eu ficasse aqui, irmãos, esse mesmo Deus, Ele está aqui no nosso meio, irmãos, e Ele vai dar a vitória para você. Aleluia.